Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso, sobre o nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, dia 10 de julho de 2025. E nessa introdução, nesse vídeo aqui, vamos falar de 3 assuntos. Fique até o final desse vídeo que são assuntos importantes. Primeiro, John Textor falou pela primeira vez, oficialmente, sobre a demissão do Renato Paiva. Vamos passar aqui os argumentos do John Textor. Isso é um assunto muito importante, né? E ainda mais com a imprensa tradicional brasileira que meteu a porrada no John Textor de forma injusta, sem ao menos ir consultar o John Textor para saber os argumentos dele, por que ele tinha demitido o Renato Paiva. Aqui no canal do Medeiros a gente vai passar com vocês na íntegra o que o John Textor falou. E o segundo assunto, sobre o Luiz Guilherme, ponta direita que o Botafogo ofereceu 20 milhões de euros para o West Ham e a proposta foi recusada pelos ingleses. Vamos falar sobre esse assunto aqui também. E as primeiras palavras de Jordan Barreira a uma rádio colombiana, tá? Já falando como jogador do Botafogo. Vamos passar aqui também na íntegra para vocês tudo que falou o Jordan Barreira como novo reforço do Botafogo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Enfim, vamos para cima, vamos falar de glorioso. Roda a nossa vinheta. Vamos comemorar, Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreveu no canal, ativou as notificações. Para você que já é a nossa audiência antiga, seja muito bem-vindo você também novamente. Vamos falar de Botafogo. E são 3 assuntos, né? São 3 blocos aqui nesse vídeo do canal do Medeiros para a gente passar uma informação robusta, para a gente passar uma informação analítica para vocês. Então, é vídeo longo. É assim que é bom de falar de Botafogo, é um programa completo para vocês. Então não pule esse vídeo, assista com atenção. Vamos falar então de 3 assuntos. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre John Textor, que se pronunciou sobre a demissão do Renato Paiva no Botafogo. Textor raramente se manifesta assim publicamente sobre demissões, mas dessa vez o John Textor falou, o que mostra um peso, né, interno aí sobre essa declaração do John Textor, e a gente vai passar com vocês aqui na íntegra o que John Textor falou sobre essa demissão do Renato Paiva, né? Agora, vocês vão perceber que tudo que a gente opinou por aqui, tudo que a gente vinha falando aqui sobre o John Textor, né, sobre a forma dele pensar, acabou se confirmando, né? É o jeito dele pensar futebol. Então vamos lá, sem mais delongas. Abre aspas para o John Textor. Por que demitimos o Renato Paiva depois dele ter acabado de vencer o Paris Saint-Germain? Ele quebrou os próprios princípios. Ele se afastou do seu plano de jogo. Nós o contratamos porque ele tem uma espécie de 5 linhas verticais de espaçamento. Ele é um treinador posicional. Ele é muito bom em educar os jogadores sobre onde se posicionar em campo em diferentes momentos e em diferentes terços. E aí, sinceramente, nossos torcedores deram uma surra nele lá embaixo. É muita pressão lá embaixo. Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid, deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios, e isso foram em 10 jogos, nós estávamos vendo isso acontecer. A decisão foi tomada ao longo de 10 jogos. Eu disse a ele, treinador, qual foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida como treinador? Ele respondeu, Paris Saint-Germain. Eu pergunto, qual você acha que foi o meu melhor jogo como dono do clube? Ele começa a me olhar e eu digo para ele, Paris Saint-Germain. Eu pergunto, mas aqui não é o Paris Saint-Germain, aqui é o Palmeiras. Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje. É hora de jogar futebol. Então vão lá e detonem, certo? E o que a gente fez? Ficamos sentados assistindo eles avançarem. Então durante 10 jogos ficou cada vez mais na defensiva. Ele estava quebrando seus princípios.
E quando você quebra os seus princípios, você tem que ir embora. Fecha aspas para o John Textor. Assim, estamos, né? São 2 horas da tarde, né? Mas o John Textor resolveu jantar cedo hoje, né? Assim, é impressionante. É exatamente essa leitura que o torcedor do Botafogo, em sua grande maioria, tinha também. Né? Argumentos sólidos, argumentos que mostram uma conexão com o que a grande maioria da torcida pensa e deixa explicado, principalmente para os jornalistas que falaram besteiras, né, da mídia tradicional, resolveram falar antes do tempo, resolveram falar a sua opinião sem base, sem saber o que estava acontecendo no Botafogo, né? O John Textor agora colocou cada um no seu lugar, essa é a grande verdade, né? Enfim, isso mostra também uma mudança, né, de mentalidade. Na verdade, não é uma mudança de mentalidade, é você reafirmar o que é a mentalidade da SAF do Botafogo. Né? Não foi uma demissão impulsiva, houve planejamento. É daquela forma ali que o Botafogo tem que jogar, não está jogando, quebrou os princípios, está na defensiva, não é o Botafogo Way. Chegou a hora da mudança. Não tem jeito, cara. E assim, é a primeira vez que eu vejo o John Textor falando nesse tom, tá? É a primeira vez que eu vejo ele falando assim, dessa forma, e eu concordei, sinceramente. Concordei, acho que é isso. E fim da linha pra gente falar de Renato Paiva, essa é a última vez que a gente fala dele aqui, novo trabalho, né? É porque esse assunto do John Textor era importante, então a gente precisava falar com vocês aqui. Vamos pro bloco 2, vamos pro próximo assunto? Luiz Guilherme, ponta direita, né? O Botafogo chegou a fazer proposta de 20 milhões de euros, a gente trouxe essa informação ontem para vocês aqui, e o West Ham recusou essa proposta, tá? A joia ex-Palmeiras também quer ficar na Europa, então o Botafogo já teria um grande trabalho em tentar convencer o Luiz Guilherme a voltar para o Brasil nesse momento, mas o clube inglês rejeitou essa proposta, né? Enfim, não por falta de qualidade na proposta, né? Mas também porque o atleta quer seguir na Europa, então acredito que deve até ter combinado ali com o West Ham, né? Pô, recusa essa proposta aí, eu quero ficar aqui, né? Parece que o jogador, né, que o West Ham tinha na posição de ponta direita foi negociado, então o próprio Luiz Guilherme agora pensa que com a negociação desse atleta ele talvez tenha mais chances, quer se firmar lá no West Ham, ele que vem jogando pouco, né? Então o jogador está ainda com essa esperança de se firmar lá no futebol inglês e não quer vir para o Brasil nesse momento. E o Botafogo, tá? Tem como prioridade nesta janela trazer um ponta-direita. Então o Botafogo vai fazer um investimento para trazer um ponta-direita. Tentou agora o Luiz Guilherme. O clube já está de olho em novos nomes, em novos alvos para a ponta-direita, ok? Então o scout do Botafogo, que não trabalha com um nome só, tem vários nomes na lista, já está de olho em outro nome para que o Botafogo faça a proposta para trazer mais um ponta-direita. Lembrando que o ponta-direita especialista que a gente tem neste momento no elenco é o Arthur, que o Botafogo também contratou esse ano do Zenit da Rússia. Então o Botafogo está querendo mais um jogador para disputar ali a titularidade com o ponta-direita Arthur, que está muito bem, né? Melhorou muito o seu futebol, o Arthur, nosso ponta-direita. Mas eu concordo, o Botafogo tem sim que ir, né, tá atrás de mais um ponta-direita para a gente ter um elenco mais robusto, beleza? Terceiro bloco, terceiro tema deste vídeo. Jordan Barreira fala pela primeira vez como jogador do Botafogo, né? Assim como o John Textor, a gente vai passar aqui com vocês na íntegra a entrevista que ele deu para uma rádio colombiana chamada Red Macondo, né? E ele falou o seguinte, vamos falar então sobre o que o nossa joia colombiana falou. Abre aspas. Vou mostrar o meu futebol e agora estou pensando em todos os novos desafios que virão. Em conseguir fazer as coisas bem. Primeiro, passo a passo. Adaptar-me primeiro, depois dar o meu melhor e com a ajuda de Deus poder fazer história e ser amado pela torcida do Botafogo. É um passo grande a transferência para o Botafogo e um tanto difícil. É um desafio, como tudo. Como o Luiz Dias fez uma vez e tantos outros jogadores. Agora, mais do que tudo, sabendo que Deus está à minha frente, vou lutar, vou aprender, assumir novos desafios, continuar sendo o que me trouxe até aqui. Continuar jogando meu futebol, um jogo alegre e continuar curtindo e dando o meu melhor para que eu possa chegar um dia à Europa. Então o jogador tem o sonho de jogar na Europa, todo jogador tem, né? Fecha aspas. Então,
para o nosso novo reforço Jordan Barreira, falando como novo jogador do Botafogo. Teve gente que reclamou um pouquinho desse final, né? Falando de Europa já. Nem chegou aqui no Botafogo, mas já tá falando de Europa. Gente, todo jovem jogador sonha em jogar na Europa, não tem jeito. Cara, não tem jeito. O importante é que ele fique um tempo aqui, jogue bem aqui, ganhe títulos no Botafogo. Depois que ele fizer isso tudo aqui, não tem problema nenhum. Vai curtir a vida dele na Europa, vai jogar na Europa, vai seguir o sonho dele. Mas primeiro tem que passar aqui no Botafogo, ficar um tempo, ganhar títulos, jogar bem. Enfim, depois que ele fizer isso, ele pode ir para a Europa tranquilamente, beleza? E é isso, gente. Passamos sobre os 3 assuntos para vocês aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Clica no botão hypar, se estiver aparecendo aí hypar, clica nele que o YouTube impulsiona esse vídeo aqui para outros amigos botafoguenses, beleza? Vamos para cima, é o Glorioso. A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Botafogo, dos bastidores do Botafogo para vocês aqui no YouTube. Um abraço.